Fiel, salve nação corintiana, terça-feira agitada, informação importante no Corinthians, Corinthians que venceu o Palmeiras, grande vitória, essa vitória garante o Ramon Dias até o final dessa temporada pelo menos, e o Corinthians nada melhor como uma vitória no derby, que agora o Corinthians faz as contas e pode sonhar sim com uma vaga na Libertadores. Você acha que o Corinthians consegue, Fiel, uma vaga aí na pré-Libertadores? Quem sabe? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Tem tudo sobre a situação do Ramon Dias. O treinador não é garantido para a próxima temporada. Informação do goleiro Hugo Souza. O Corinthians tem um prazo para efetuar a compra do jogador. Pode estar correndo o risco de perder ele. Informação também sobre o André Ramalho, que sofreu uma lesão e vai desfalcar o Corinthians por mínimo aí 3 semanas. Bastidores do clássico de ontem. Muita coisa bacana nesse vídeo. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Muita notícia no Corinthians. Dá só uma olhada, Fiel. Voltou a sorrir. Disse, inclusive, ontem na entrevista coletiva que recusou uma proposta da Arábia Saudita. Seria o técnico da seleção da Arábia Saudita, ia ganhar uma fortuna na Arábia Saudita, um contrato por 3 anos de temporada, mas ele abandonou esse contrato, recusou esse contrato na semana passada, justamente porque ele quer cumprir o contrato com o Corinthians. Diz que está feliz no Corinthians e o contrato do Ramon Dias com o Corinthians vai até dezembro de 2025. Ele tem mais um ano de contrato, portanto. Então, apesar da pressão, por enquanto o Ramon Dias continua como técnico do Corinthians. E como uma vitória no derby muda tudo, né? Uma vitória no Palmeiras, uma vitória contra o Palmeiras muda todo o panorama, agora com certeza ele terá mais tranquilidade para trabalhar como técnico do Corinthians. Dependendo da sequência de resultados, você imaginou se o Corinthians consegue a classificação para a Sul-Americana? Você imaginou se numa possibilidade maluca, matemática, e numa arrancada do Corinthians nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians consegue ainda a classificação para a Libertadores? Aí dificilmente o Ramon Dias deixará de ser o técnico para a próxima temporada. Embora muita gente no Parque São Jorge continua querendo o Luiz Castro, técnico português, como treinador da equipe. O Luiz Castro, que está livre no mercado, está inclusive de férias na Bahia, e ele é um dos desejos do Corinthians, seria o plano A para o Corinthians, caso o Ramon Dias não permaneça no comando técnico. Já se falou em Luiz Castro, já se falou em Fábio Carille, já se falou em Tite, são os nomes comentados pelos lados do Corinthians, mas neste momento, eu repito, o Ramon Dias está fortalecido pela vitória no derby. Mas só um resultado já muda tudo, da água para o vinho? Corinthians e Palmeiras é Corinthians e Palmeiras, e é um resultado importante esse, muito importante. Talvez o mais importante do campeonato. É um campeonato à parte, o Corinthians e Palmeiras, o clássico que vai ser lembrado eternamente como o clássico da cabeça de porco. Jogaram uma cabeça de porco dentro do campo, dentro da arena do Corinthians, e provavelmente o Corinthians vai ser punido por causa disso, né? O Corinthians deverá ser punido por causa do comportamento da torcida, que jogou uma cabeça de porco para provocar a torcida palmeirense. Bom, Corinthians joga contra o Vitória no próximo final de semana. Quem serão os desfalques para esta partida? Os 2 laterais estão fora. O Mateuzinho e o Hugo tomaram o 3º cartão amarelo. O Mateuzinho, que aliás foi muito bem contra o Palmeiras, hein? Jogou uma partidaça contra o Palmeiras. Ganhou a posição de titular do Fagner. E o Hugo, que apareceu como titular no lugar do Matheus Bidu. Com isso, os titulares para a partida contra o Vitória no próximo sábado serão o Fagner que retoma a posição de titular na lateral direita, e o Matheus Bidu retoma a posição de titular na lateral esquerda, tendo em vista que os 2 titulares estão suspensos com os 2 cartões amarelos. O Igor Coronado
cumpriu suspensão e retorna à equipe. Ele não jogou contra o Palmeiras porque tomou o terceiro cartão amarelo. E agora depende do Corinthians avaliar 2 jogadores do departamento médico que saíram machucados no jogo de ontem. O André Ramalho foi um deles. O André Ramalho saiu com uma contusão no músculo posterior da coxa direita e passa a ser dúvida para o clássico, para o jogo contra o Vitória. O André Ramalho passa a ser dúvida para o jogo contra o Vitória. Se não puder jogar, Félix Torres e Gustavo Henrique formarão a dupla de zagueiros. Se o Ramon Dias quiser jogar com 3 zagueiros, aí o Ranieri vai ter que jogar improvisado, porque o Kaká também está machucado. Outro que saiu machucado ontem, terminou o jogo machucado, terminou o jogo no sacrifício, foi o José Martínez. José Martínez também terminou o jogo no sacrifício e vai depender da avaliação médica para ser escalado. A dúvida é com relação ao aproveitamento do Memphis Depay, o jogador que anda muito desgastado, está numa sequência de jogos muito grande com a camisa do Corinthians. Será que ele começa entre os titulares novamente ou será que ele fica no banco de reservas? Ele contra o Palmeiras mostrou que realmente está cansado, né? Ainda está fora de ritmo de jogo, não está acostumado a ter uma sequência tão grande assim de jogos. Na Europa ele não tinha uma sequência tão grande de jogos como tem no Brasil, e no Corinthians ele está jogando um jogo atrás do outro, porque tem sido muito importante com a camisa do Corinthians nesta reta final. Então resta saber se ele vai começar jogando entre os titulares ou se vai ficar no banco de reservas para ter um descanso. Eu acho que o Corinthians tinha que escalar o Memphis Depay. Agora não é hora de deixar o Memphis fora do jogo, a não ser que ele corra o risco de se machucar. Se o departamento médico do Corinthians sinalizar que ele corre algum tipo de risco de se machucar por causa dessa sequência de jogos, aí sim tem que poupar um pouco o Memphis Depay. Salve fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. Corinthians que venceu o Derby Paulista, belíssimo resultado. O Corinthians dá um passo muito importante aí para não cair para a segunda divisão. Agora vai enfrentar o Vitória em jogo dificílimo, né? Do Campeonato Brasileiro, disputa ali a parte de baixo da tabela com o time baiano, às 4h30 da tarde no sábado, né? Então o Corinthians volta a campo já sabadão contra o Vitória, lá em Salvador, na Bahia. É um jogo que é confronto direto, né? Corinthians e Vitória estão ali na parte de baixo, mas o Corinthians com a vitória contra o Palmeiras deu uma reerguida aí na tabela, e agora pode até sonhar, quem sabe, com uma chance, uma vaga na Libertadores da América. Isso porque alguns clubes estão disputando aí finais, né? E isso pode abrir mais vagas, chegando até a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, né? A 11ª ali. Então o Corinthians tem chance, se ganhar uma boa parte dos jogos que restam, das 6 rodadas, ter uma chance mínima aí de entrar na Libertadores. Para a Sul-Americana já aumenta mais as possibilidades, já que a partir do 13º já há vaga para a Sul-Americana. A partir do 12º, aliás, o Corinthians está na 13ª posição. O Corinthians pode sonhar assim com uma vaga na Sul-Americana. E na coletiva de ontem, o Emiliano Dias confirmou, ele disse na coletiva que ele e o pai dele receberam uma oferta da Arábia Saudita, mas escolheram ficar no Corinthians, mesmo com a eliminação na Copa do Brasil. Entre a eliminação da Copa do Brasil do Flamengo e a do Racing, houve uma proposta de um clube aí da Arábia Saudita, onde tentou levar aí a família Dias para a Arábia Saudita, mas a comissão técnica resolveu, né, permanecer no Corinthians, que era um sonho deles treinar o Corinthians. Estão no time de ponta, eles tendem assim, pelo menos, e não abrem mão aí de deixar o Corinthians. Lembrando que o Ramon Dias tem contrato até o final do ano que vem, até dezembro de 2025, mas não é garantido que o treinador fique para a próxima temporada. Nome como do Luiz Castro, Fábio Carille estão na pauta sim para o ano que vem. E agora, né, com essa vitória com o Palmeiras, vocês manteriam o Ramon Dias para o ano que vem, fiel? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários
Vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!